Opa, é nós aqui de novo. Olá, alunos. Aqui é o professor Anderson. Estou aqui para explicar mais uma vez a atividade, dessa vez o bloco 5 de atividades da Escola João Gomes, sétimo ano A e B, ok? Professor Anderson, professor de matemática. O assunto dessa atividade é raiz quadrada de um número inteiro, ok? Vamos ver o que é isso, vamos ver como é que se resolve, vamos ver cada uma das questões de atividade que eu passei para vocês e espero que esse vídeo sirva para vocês aprenderem e clarear as ideias e que vocês não tenham maior dificuldade na atividade, ok? Vamos lá? Vamos ver do que se trata o assunto? Ok, vamos lá. Tá aqui, gente, raiz quadrada de um número. Eu coloquei de um número, mas a gente está estudando números inteiros, né? Número inteiro, como a gente já viu, né? São aqueles números negativos e positivos, incluindo o zero, que não são quebrados. Não existe decimal. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, infinitamente para cima, ou negativo para baixo, incluindo o zero. Ok? Beleza, gente. Raiz quadrada, ela é representada por esse símbolo, certo? Isso é um símbolo, certo? Isso se chama radical. Esse é o símbolo, radical. Vai vir um númerozinho dentro, aqui, ó. 16, por exemplo. Seria a raiz quadrada de 16. E aqui tem um númerozinho também, certo, gente? Geralmente, a gente está estudando raiz quadrada, é um 2, quadrado. A gente já viu que 2 elevado ao quadrado é um 2 em cima, né? Ó, 5 elevado ao quadrado é um 2 em cima. Então, todo número que tiver um 2 aqui, ó, é o quadrado. Porque um quadrado é o lado vezes o lado. Então, lado vezes lado igual, vem daí, né? Beleza, gente. Então, olha aqui os exemplos, ó. O símbolozinho e um dentro, ó. Lê-se raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16. Certo? Então, eu vou só colocar aqui um exemplozinho para você ver como é que faz, ó. Deixa eu tirar esse, tá muito grosso. Pronto. Aqui, ó, gente. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Como é que se lê? Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Aqui, ó. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Beleza. Gente, agora como é que se resolve? Gente, a raiz quadrada é o inverso de qualquer número ao quadrado. Ou seja, o inverso da radiciação é a potenciação. Então, se você sabe fazer a potenciação, que a gente já estudou bem direitinho, você vai saber fazer isso aqui. Eu acabei de dizer para vocês que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por que é igual a 4? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Ó, raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 é quadrado de 16. Não é? Ó? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Ou seja, a raiz quadrada de um número, o resultado dele é aquele número multiplicado por aquele número. Vamos simplificar isso aqui, ó. Por exemplo, a raiz quadrada de 100. Como é que eu vou saber a raiz quadrada de 100? Gente, a raiz quadrada de 100 é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100? É 10. É ou não é? Porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Ou seja, se eu pegar 10 e multiplicar por 10, ele vai dar igual a 100. Por isso que eu digo que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Ok? Ó. Outro exemplo. Qual é a raiz quadrada de 49? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? 7. Então a raiz quadrada de 49 é 7. Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Ou seja, isso daqui, ó. 7 vezes 7 é 49, né? Porque isso daqui é 7 ao quadrado. Tranquilo, gente? Beleza. Existem outras maneiras de você saber qual é a raiz quadrada de um número. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber qual é a raiz quadrada de 256. Aí você, professor, eu não sei não qual é a raiz quadrada de 256. Não sabe, mas dá para aprender, né, ó. Ou seja, como é que a gente fez, ó? Qual é a raiz quadrada de 256? É um número que multiplicado por ele mesmo é 256. Que número é esse? Não sei. Na verdade eu sei, mas digamos que eu não saiba, né? Então, como é que eu faço, professor, para descobrir? Fácil, gente. Nós vamos fatorar. Vou explicar a vocês como é que fatora. É assim, ó. Você vai pegar o 256, ó. Show, ó. 256, ó. Beleza? Aí você vai botar igual, não. Você vai botar um tracinho aqui, ó. Um tracinho.
Aí você vai sair dividindo esse número sempre pelo menor número primo. Começa sempre pelo 2. Beleza, quando não der mais por 2, vai para 3. Quando não der mais para 3, vai para 5. Por que não por 4, professor? Porque 4 ele não é primo. 4 ele é dividido por 2, por ele mesmo, por 1. Número primo é aquele número que só tem dois divisores comuns. Dois divisores só. É o 1 e ele mesmo. Por exemplo, 5 é primo, porque 5 só tem 1 e 5 que divide ele. Ó. 5 dividido por 5 dá 1 e 5 dividido por 1 dá 5. O 6 é primo? Não é. Por que o 6 não é primo? Porque o 6, ó, o 6 ele tem como divisores, ele tem o próprio 6, ele tem o 1, e ele tem o 3 e ele tem o 2, ó. Percebe que 6, 1, 3 e 2 divide o 6. 6 dividido por 6 dá 1, 6 dividido por 1 dá 6, 6 dividido por 3 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Ó o 5, ó. Opa, deixa eu descer aqui. Ó o 5. Vamos ver o 5, ó. O 5 só tem dois divisores, que é 5 e 1. Então, por ele só ter esses dois, ele é primo. O 7 só tem dois divisores também, que é 1 e 7. O 9 é primo? Não, o 9 não é primo, porque o 9 tem o 1 e tem o 3. Ó, já tem mais. Então, ó, quando você for fatorar um número, bugou aqui, né? Mas simples. Quando você for fatorar um número, você vai começar sempre dividindo por 2. Beleza? Então, ó, você vai começar dividindo por 2. Quando não der para dividir mais por 2, aí você vai para 3. Quando não der mais por 3, vai para 5. Quando não der por 5, vai para 7. Quando não der mais por 7, vai aí por 11. Quando não der mais por 11, vai por 13. Aí vai por 17 e assim sucessivamente. Só por números primos. Então vamos lá. 256 eu vou dividir por 2, porque todo número par é dividido por 2. Então 256 dividido por 2 é a metade, né? Dá 128. 128 também é par. Vou por 2 de novo. 128 por 2 dá 64, que dá por 2 de novo, que dá 32, que dá por 2 de novo, que dá quanto aqui? Que dá 16. É ou não é? É. Que dá por 2 de novo. Show? E dá por quanto agora? Por 2, ó. Né? Não, por 2 dá 8, né? Aí dá por 2, aí vai dar 4, ó. 8 dividido por 2 dá 4, aí dá por 2, que dá 2 aqui, dá por 2 e dá 1. Gente, só dividindo, ó. 256 por 2. Ó, 256 por 2 dá 128, dividido por 2 dá 64, dividido por 2 dá 32, dividido por 2 e assim sucessivamente, certo? Então vamos lá, gente, ó. Então vamos lá. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 2 é elevado a 8. Certo, gente? 2 é elevado a 8. Então, 256 é igual a 2 elevado a 8. Então, a raiz quadrada de 256 vai ser igual a raiz quadrada, ó, de 2 elevado a 8. Show? 2 elevado a 8. Aqui não tem um 2 em cima, gente? Tem ou não tem? Tem. Então, eu vou dividir esse número de dentro pelo esse número de fora, ó. Que vai ficar raiz quadrada, ó. Né? Vai sair a raiz. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, fica 2 elevado a 4. E quanto é que é 2 elevado a 4, gente? Né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 16. Pronto, descobri a raiz quadrada de 1. 16. Certo, gente? É uma maneira difícil de se fazer, mas é assim que se faz. Show? Beleza. Só que eu não vou cobrar isso de vocês, porque isso daqui é mais para o 9º ano. Claro que no 6º ano a gente já estuda isso, o 7º ano, né? Mas fica bugadinho, ó. Por exemplo, ó, fazer de novo aqui com outro número, ó. A raiz quadrada de 36, certo? Ó. Isso vai ser 6. Por que isso vai ser 6? Ó? Vamos fatorar? Vamos fatorar o 36, para ver como é que faz de novo. Ó. Vamos lá. 36 é par, então eu vou por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 é par, dá por 2, então vai dar 9. Agora perceba, 9 divide por 2, gente? Não divide. Então se não divide por 2, vai para 3. 9 dividido para 3, divide. Então 9 dividido por 3 dá 3. É ou não é? É sim. Beleza, tá 3. E 3 só dá por 3, que vai dar 1. Chegou no 1, acabou, certo, gente? Então você vai pegar aqui, ó. 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Inclusive, gente, para saber se o número tem raiz quadrada exata, basta você fatorar. Se os fatores que você encontrar tiverem como expoente par,
é porque ele tem raiz quadrada exata. Se der algum ímpar, é porque não tem. Beleza? Então, beleza. Então, você vai pegar a raiz quadrada de 36, ó. Isso vai ser igual a raiz quadrada, pelo que a gente achou, né? Ó, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Aí aqui não tem um 2, aí divide os expoentes que tem dentro, ó. 2 dividido por 2 dá 1, então fora fica 2 elevado a 1. Vezes 2 dividido por 2 dá 3. E 3 elevado a 1. 2 dividido por 1, 2 dá 1, né? Aí repete o 3. 2 elevado a 1 dá 2 e 3 elevado a 1 dá 3. E 2 vezes 3, 6. Percebe que deu a mesma coisa? Dá ou não dá? Pronto. É assim que se descobre a raiz quadrada de um número. Fatorando. Beleza. Só que na atividade de vocês, aqui, ó, eu cobrei coisas mais simples, certo? Ó, a questão 1. Questão 1. Pergunta, ó, qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25? Gente, qual a raiz quadrada de 25? Como é que eu represento a raiz quadrada de 25? Olha lá na letra A, né? Assim, ó, raiz quadrada de 25. Beleza, eu quero saber se existe raiz quadrada de 25. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 25? Beleza? Eu já disse pra vocês, ó. Por exemplo, se aqui fosse qual a raiz quadrada de 36? Aí você ia fazer, ó. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? 6, né? Ó, 6 vezes 6, 36. Então, no 25, qual será? Aqui a mesma coisa, 64. Ó. Qual é a raiz quadrada de 64, gente? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 64? Aqui, gente, ó, menos 81. Existe algum número que eu multiplique por ele mesmo que dá 81? A explicação dessa letra C vai servir para você responder, inclusive, o número 4. Certo, ó, gente? Por quê? Porque, gente, a raiz quadrada não é um número que multiplica por ele mesmo, não é? Então vamos lá, vamos pegar dois números. Tem que ser igual, um número por ele mesmo. Ó. Vamos pegar 2, ó, mais 2 vezes mais 2. Se os números têm que ser iguais, os sinais têm que ser iguais. Então, mais e mais, né? Mais por mais dá mais. E 2 vezes 2 dá 4. Logo, a raiz quadrada de mais 4 vai ser 2, porque 2 vezes 2 é 4. Percebe que mais por mais vai dar sempre mais? Agora vamos pegar o número negativo. Ó. Menos 3 vezes menos 3. Menos por menos, gente, dá mais. E 3 vezes 3 dá 9. Show? Percebe que se eu multiplicar menos por menos também vai dar positivo? O que é que isso quer dizer? Não existe raiz quadrada de número negativo. Porque não existe dois números, seja ele positivos ou negativos, que multiplicando por ele mesmo vai dar negativo. Ok? Então aqui, ó, raiz quadrada de 81. Se fosse positivo, daria 9, porque a raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Agora, para dar negativo, gente, não pode ser menos 9, ó. Porque menos 9 vezes menos 9 vai dar igual a menos por menos vai dar mais 81. Ok? Inclusive, professor, então quando você diz que a raiz quadrada de 36 é 6, poderia ser menos 6 também, porque menos 6 vezes menos 6 é 36. Sim, poderia. Mas para o estudo aqui matemática básica, nós consideramos uma raiz real um número positivo, tá bom? Então, raiz quadrada, a gente considera sempre um número positivo. Ok? Então, tá explicada aí a questão 1, certo? Na letra D, existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 1 positivo? Beleza, né? Facinho? Show de bola. Gente, na número 2 ele diz, ó, encontra os números, ó. Raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64 e raiz de 80. Quais não são os números inteiros. Então ele quer saber quais desses números aqui não são números inteiros. Ou seja, gente, se existir a raiz quadrada de 9, por exemplo, raiz de 36 é um número inteiro? É, porque raiz de 36 não é 6? 6 é inteiro. Agora, a raiz quadrada de 15, existe um número inteiro que multiplicado por ele mesmo que dá 15? Não tem. Por quê? Porque, ó, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. Então, não tem. Então, beleza? Então, ele quer saber aqui, na verdade, quais são os números inteiros, a raiz quadrada que dá exata, e as raízes quadradas que não dão exatas. Aí você vai indicar quais não são inteiros, ou seja, aqueles que não dão raiz quadrada exata. Aí você vai repetir aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Não existe raiz quadrada de 37. Logo, isso aqui seria uma resposta, ó. Raiz de 37 seria um número que não é inteiro, porque não tem raiz quadrada exata, entendeu? Vamos lá.
Bem facinho aqui, ó. Determina o valor de... Gente, se você tiver dificuldade de fazer essa questão aqui, nos números altos, aí você tem que fatorar, como eu fatorei naquela hora. Por exemplo, 2.500, dividido por 2, dá 1.250, que divide por 2. Ou você vai no chutômetro mesmo, por exemplo, aqui, ó. Pegar um aqui, 400, né? Você vai fazer, 18 vezes 18, aí vai dar 384, 360 e pouco. Aí 19 vezes 19, 20 vezes 20. Aí você vai ver que quando você multiplicar 20 vezes 20, vai dar aqui, ó, 400. Aí, é 400. Aí multiplicando. 2.500 do mesmo jeito, gente, ó. Gente, olha como é fácil, ó. 25, né? 5 vezes 5. Ó, aí não tem 2 zero aqui, então é 50, ó. Por que 50? Porque, ó, 5 vezes 5 dá 25. E esses aqui são os 2 zeros que sobram. Inclusive, é um macetezinho que eu ensino a vocês, ó. Quando vocês forem multiplicar, ó, 50 vezes 50. Não é números que tem 0 aqui e 0 na direita? Pronto, você esquece esses zeros e multiplica só os números que não são zeros. 5 vezes 5 dá 25. Quantos zeros você esqueceu? 2. Aí acrescenta os 2, entendeu? Então, a raiz quadrada desse aqui é 50. Perceba, professor, não tem um sinal negativo e você acabou de dizer que não existe raiz quadrada de número negativo? Sim. Só que aqui não é raiz quadrada de número negativo, o sinal está fora. Logo, aqui, ó, você colocaria esse menos que está fora. E aqui, ó, raiz que 50, que dá menos 50. A raiz de 2.500 dá 50 e esse menos está fora. Se esse menos estivesse dentro, aí a raiz não existiria. Entendeu? Voltando aqui para o macete da multiplicação. Gente, quanto é que fica 300 vezes 50, por exemplo? O professor, é difícil demais. Não, ó. Cortei um zero, cortei 2 zeros, cortei 3 zeros. Sobrou 3 vezes 5, 15. Quantos zeros eu cortei? 1, 2, 3, 15 mil. Já fiz. É o macetezinho que você faria nessa questão, por exemplo. Show? Facinho? Faz isso em A, B, C, D, E, F. Beleza? Show de bola, facinho. Passa aqui de rascunho, gente. E aqui, ó. Existe algum número inteiro que representa a raiz de menos 25? Perceba que o sinal de menos ele está dentro do radical. Aí foi a explicação que eu dei desse daqui, tá, gente? Beleza? Show de bola, gente. Simplesinho, fácil, estudem, assista esse vídeo quantas vezes vocês precisarem, ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço no coração de vocês, ó. Na aula da gente, na sexta-feira. Pode perguntar à vontade, ok? Tem meu WhatsApp que tá aqui, ó. Cadê o meu WhatsApp? Aqui, ó. Pode perguntar lá, tá, gente? Certo, gente? Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.